mais uma atividade de história. Vamos falar sobre o respeito ao outro, né? Nós vimos até esses dias sobre a luta dos trabalhadores, né? A conquista dos direitos dos negros e também a luta pela cidadania, os direitos e deveres. Para que a gente possa ter tudo isso, nós precisamos o quê? Ter o respeito ao outro, né? Precisamos respeitar as diferenças, ser mais tolerantes com as pessoas, entender, né? Cada um e respeitar o que cada um gosta, né? Porque cada um é diferente do outro, certo? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o respeito ao outro. Foi do encontro de culturas muito diferentes que surgiu a cultura brasileira. Os povos indígenas, africanos e europeus que formaram o Brasil estavam organizados de maneiras muito diferentes e de seu encontro criou-se uma cultura rica e diversificada. Lógico, né? Nós tínhamos aqui os índios, chegou os portugueses, depois os africanos, os europeus e foi misturando, né? Muitas maneiras diferentes de cada um desse povo, né? Porém, como você já sabe, isso não aconteceu de forma pacífica, ou seja, em paz. O povo indígena e os africanos escravizados sofreram violências provocadas pelos colonizadores europeus que procuravam impor sua cultura a eles, ou seja, os portugueses queriam, né, que os índios e os africanos fossem a cultura, colocando a cultura deles. Eles queriam, por exemplo, que a igreja, né, que é a católica, que todos eles fossem o quê? Colonizados com a religião cristã, tá? E que os africanos parassem, né, com a crença deles. E os indígenas também. A falta de tolerância em relação a outra cultura não ocorreu apenas no passado. Atualmente, há muitos exemplos de preconceito racial e religioso no Brasil. Sinais de intolerância em relação ao diferente. Por isso, é importante estar sempre atento para não desrespeitar práticas, escolhas, costumes ou características físicas diferentes das suas. Então, o que é tolerância? Tolerância é a capacidade de aceitar maneiras de pensar, agir e sentir diferentes da sua, ou mesmo contrárias à sua. Então você tem que ser tolerante, você tem que ver, né? Você tem que aceitar o que as pessoas pensam, agem ou sentem, diferente da sua maneira, tá? Por quê? Porque cada um é diferente. Então, veja o que é tolerância, ó. Certo? Então, vamos para a atividade. Converse com o professor e os colegas sobre formas de respeitar as diferenças culturais dentro da escola. Então, nós precisamos ser o quê? Tolerantes, respeitar o que a pessoa pensa, o que ela faz, o que ela sente, tá? Mesmo que seja contrária à sua, né?
Então vamos lá. Aqui nós temos uma tirinha, né, do Laerte. Essa tirinha foi em 2007, na página 8. E aí a menininha tá brincando com o pai. E ela fala assim: pai, o que é a Páscoa? É uma festa religiosa para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu e viveu de novo? Os cristãos acreditam que sim, disse o pai. Aí ela pergunta para ele: você acredita? Ele fala: não sei, eu tenho outra religião. Você já me disse, é budista. Isso aí. Mas por que você não me dá ovo de Páscoa? Aí ele fala: porque você curte chocolate, mas não é para exagerar, tá? Tá. E saíram, certo? Então, ele está explicando para a filha dele o quê? Que em outra religião, porque ele é budista, né? Que em outra religião, que os cristãos, que é o cristianismo, né? O catolicismo, eles acreditam, né? Na ressurreição de Jesus Cristo. Então, cada religião acredita, né? Na sua. E ele está sendo tolerante, está conversando com a filha dele. Ele não está falando: eu não quero saber disso, isso é outra religião, né? Não me fala em outra religião. Ele está conversando com ela para que ela possa entender, tá? Na sua opinião, a tirinha mostra uma situação de tolerância ou de intolerância? Mostra tolerância, né? Aí fala assim, ó, justifique. Por quê? O pai, ele explica à filha que ele respeita crenças diferentes da dele. Aqui ele está respeitando, né? A diferença da crença religiosa de cada um, certo? Tá bom? A 2, converse com os colegas e com o professor sobre o que podemos fazer para não ter atitudes de intolerância religiosa. O que nós precisamos? Respeitar, tá? Precisamos respeitar todas as crenças, até porque na Constituição Federal, que é a maior lei, ele fala que o Brasil é um país laico, ou seja, de diferentes religiões, né? E isso significa que os brasileiros, eles podem seguir a religião ou a crença que desejarem, ou até mesmo aquela pessoa ser ateu, aquela que não acredita, tá? Então, todos temos que respeitar, certo? O respeito pela cultura de outros povos e grupos sociais também envolve o direito de viver nas terras de seus ancestrais. Então, veja, a cultura de outros povos, dos índios, dos africanos, certo? Atualmente, muitos povos indígenas continuam sofrendo com a violência provocada pelos não indígenas e sendo expulsos de sua terra. Leia o texto a seguir. Ajude as crianças Guarani Kaiowá. Já imaginou se alguém te expulsasse da sua própria casa? Do lugar em que viveram seus pais, seus avós, bisavós? É isso que está acontecendo hoje com as crianças Guarani Kaiowá, no sul do Mato Grosso do Sul. No passado, esse povo, assim como outros povos no Brasil, foi expulso de suas casas e terras
passando a viver em acampamentos de beira de estrada. Hoje a luta dos Guarani Kaiowá é para retomar seus territórios tradicionais, os Tecorá, e poder criar suas crianças de acordo com o seu modo de vida, de acordo com sua cultura. É o caso da comunidade indígena Curuçu-Ambá, que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai. Os indígenas, cansados de viver em acampamento longe de suas casas, retomaram a área pacificamente em junho de 2015, mas logo depois foram expulsos de lá com muita violência por fazendeiro. Em agosto e setembro de 2015, a comunidade Guarani Kaiowá de Nandiru, Marangatu, Guira, Cambi, Pielitucuê e Potreiro-Quaçu também tentaram voltar para seus tecorra, ou seja, para suas terras, né? E assim como os Guarani Kaiowá de Curuçu-Ambá foram forçados a sair de lá. Veja, então eles tinham as terras, né? Os índios, como eles foram os primeiros povos do Brasil, eles têm esse direito, as terras dele que estavam aí desde os seus avós, bisavós, certo? Esse texto foi tirado do Instituto Socioambiental Ajude as Crianças Guarani Kaiowá, tá? Aqui é uma mulher indígena da etnia Guarani Kaiowá na aldeia Jaquapiru, no município de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. De acordo com o texto, o que aconteceu com os indígenas Guarani Kaiowá em 2015? Eles foram o quê? Olha lá. Foram forçados a sair de lá, né? Eles foram expulsos de suas terras ancestrais por fazendeiros. Por quê? Porque esses fazendeiros desejam explorar a região para a produção agrícola, para eles fazerem plantio. E até hoje, os índios até foram em Brasília, conversaram com o presidente, né? Para quê? Para eles terem direito às suas terras, né? E eles estão conseguindo direito à sua produção agrícola também. Certo? Então, eles foram expulsos de suas terras, né? E foi isso, ó. Olha aqui, ó. Foram expulsos de suas casas e terras, né? Certo? Por quem? Pelos fazendeiros. Olha lá, ó. Foram expulsos com muita violência por fazendeiros, porque esses fazendeiros querem a região para fazer produção agrícola. Com base no texto, é possível dizer que a sociedade brasileira respeita os direitos do povo indígena? Não, né? Porque o povo indígena é o primeiro que está aqui faz tempo, desde quando os portugueses chegaram em 1500, eles já estavam aqui, né? Nessas terras. Saiba mais. Agora, nós vamos falar sobre bullying, né? Então, não podemos fazer bullying com nossos colegas, amigos, pessoas em geral, certo? Porque isso pode acarretar muitas coisas, as pessoas podem até se matar por causa disso ou matar alguém, tá? Então é muito perigoso, muito
é, é muito triste, né? Alguém fazer bullying com as pessoas. Saiba mais. Há pessoas que não enxergam a diversidade cultural do Brasil com bons olhos, principalmente quando se abordam as heranças africanas e indígenas. Esse comportamento se mostra intolerante, né? Isto é um comportamento de que não respeita as diferenças de opinião, religião, cultura ou personalidade. Então, intolerante é aquele que não respeita as diferenças, opiniões, seja na religião, cultura ou personalidade. A intolerância faz com que muitas pessoas sofram violência e enfrentem grandes dificuldades para viver de forma digna no mundo. Exemplo de intolerância são a homofobia, o machismo, o preconceito contra pessoas com deficiência, além do preconceito racial e contra as religiões afro-brasileiras, que são Umbanda, Candomblé, vieram tudo da África. Uma das manifestações mais comuns de preconceito se dá por meio do bullying. Esse nome é utilizado para indicar atos agressivos, como xingamento e intimidações, feito com frequência contra determinadas pessoas ou grupos. Atitudes usuais na escola, então isso acontece muito nas escolas. Quando um ou mais estudantes xingam e ameaçam sempre as mesmas pessoas por causa de uma orientação sexual, cor de pele ou gênero, por exemplo, está ocorrendo bullying. O bullying é visto pelos praticantes como brincadeira inofensiva. Para quem está fazendo, eles acham que é inofensivo. Mas para quem está recebendo, né, esse tipo de brincadeira, né, a pessoa sofre muito. Por isso, para que exista respeito à diversidade, é muito importante combater o bullying sempre que ele ocorrer, tá? Aqui nós temos o quê? Uma campanha contra o bullying, tá vendo? Então eu tenho muitas crianças brincando, se divertindo, enquanto essa aqui, né? Ela, com certeza, ela recebeu bullying, né? Ficaram enchendo muito ela e ela não quer mais sair, ela não quer brincar, né? Porque isso acaba com a pessoa. Então, ó, respeite as diferenças e faça da sua escola um espaço melhor para todos. Olha que linda essa frase. Então, vamos respeitar as diferenças e fazer da escola um espaço melhor para todos, né? Para quê? Para que todos possam brincar, se divertir, estudar sem nenhum preconceito, tá? Agredir, ofender, perturbar não dá para esconder. Bullying não é brincadeira. Olha isso aqui, ó, né? Então, bullying não é brincadeira, é coisa séria, tá? A pessoa pode até se matar ou matar alguém por causa do bullying, certo? Então, esse foi o material de divulgação da campanha contra o bullying.
E esse foi uma iniciativa do Ministério Público. Você já presenciou bullying na escola? Converse com os colegas sobre a situação e como combatê-las. Então, para combater, precisamos respeitar as diferenças, sermos tolerantes, né, com as diferenças, certo? Essas foram as atividades de história sobre respeito ao outro, no dia 29 de junho. Espero que vocês tenham gostado e que vocês procurem respeitar e tolerar as diferenças dos outros, ok? Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau!